Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja da Luz. Nessa manhã podemos adorar ao Senhor e estar juntos. Estamos então gravando o nosso culto, tendo em vista que faltou energia aqui nas imediações da igreja. Então não vamos conseguir fazer a transmissão em direto do culto, mas devemos continuar louvando e adorando ao Senhor. Eu convido você então a um tempo de oração e a uma palavra de oração para que possamos então começar esse tempo de louvor e de gratidão a Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome nessa manhã com o coração grato por termos saúde, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, e queremos te louvar através desse culto e através dessa transmissão e através das nossas vidas, do nosso ser, das nossas atividades, da nossa família. Queremos adorar ao Senhor em todas as áreas e em todos os aspectos das nossas vidas, ó Pai. E nessa manhã queremos então pedir que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos usando, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te louvamos, bendizemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos então passar para a leitura da palavra do Senhor. Estamos aí nessa caminhada no livro de Atos dos Apóstolos e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Será o mesmo texto que nós vamos pregar e partilhar com vocês. É a leitura inicial do nosso culto. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra e pela descida do Espírito Santo e promessa de Deus sobre nossas vidas. Vamos então passar para um momento de hino. Vamos cantar um hino para louvar ao Senhor.
Deus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 1 a 14. Zacarias, capítulo 7, versículos de 1 a 14. Leamos. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão,
Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como o diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também chamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Meus irmãos, eu quero ler aqui dois acréscimos que tem nos comentários, bastante interessantes. Primeiro, com relação a essa passagem do jejum, que no jejum apontou como uma hipocrisia sobre o jejum. Eles haviam jejuado por causa deles mesmos, talvez por acharem que jejuando ganhariam mérito diante de Deus, ou pareciam piedosos diante das outras pessoas. Isso é um assunto bastante complicado, porque o homem muitas vezes quer enganar a si próprio. Ele quer se enganar a quem? A si próprio, porque ele não consegue enganar a Deus. Então, se fingindo fazer jejum, se fingindo adorar a Deus, mas na verdade o homem estava buscando a sua própria satisfação da sua própria necessidade. Ele não estava cumprindo aqui nesse momento os desígnios de Deus. Então Deus também escuta e sabe da verdade do coração do homem. Não é um arrependimento verdadeiro que vem por parte do homem. E com outra passagem, já no final, que fala sobre a desobediência que foi a causa do cativeiro. Também interessante aqui, o julgamento de Deus no exílio foi proporcional à desobediência do povo. Os profetas repetidamente enfatizaram que os atos religiosos de adoração eram anulados pela desobediência. Mais uma vez, era uma coisa simplesmente da boca para fora. Não era verdadeiro de coração. Era uma desobediência pura e visando somente o seu bel prazer como homem pecador. Eu vou convidar os irmãos aqui a só um versículo que eu vou ler aqui. 1 Samuel 15, 22. Que também tem um complemento interessante para passar para os irmãos. 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Meus irmãos, eu acho que está bastante claro aqui para cada um de nós nessa passagem o que Deus realmente valoriza. Deus valoriza que obedeçamos a palavra dele. Porque muitas vezes o homem faz todo esse mecanismo para fingir que está fazendo a palavra de Deus, está cumprindo com os desígnios de Deus, mas na verdade está buscando seu bel prazer e sua autossuficiência, a solução dos seus problemas. Então não é um arrependimento sincero, uma confissão sincera por parte do homem. Aí vem a desobediência do homem. Então vira uma espiral. O homem muitas vezes quer jogar com Deus, como o homem manipula o outro homem, mas com Deus não se brinca, com Deus não se manipula. Deus sabe muito bem a verdade dos nossos corações e Ele percebe muito claramente que não tem arrependimento verdadeiro e sincero de nossa parte. É simplesmente estamos fazendo, como dizemos em português do Brasil, para a plateia. Jogamos para a plateia e tentando buscar os confetes para nós mesmos, ou seja, eu quero a minha glória, eu não quero a glória de Deus. É a minha glória que eu estou buscando. Eu quero ficar bem perante todos. Ou seja, eu quero
dizer que eu jejuo, eu sou uma pessoa abençoada porque eu jejuo, eu vou cumprir todos os desígnios. Mas tem um momento que Deus deixou muito claro aqui. Deus nos chamou e nós não o escutamos. E vai ter um momento que nós vamos clamar por Deus e Ele não vai nos escutar, que vai ser tarde demais. Então, a passagem, todo o contexto aqui é de um arrependimento sincero por parte do homem, para que ele realmente busque a Deus de coração e não busque a Deus com seus próprios interesses pessoais, mas sim se desfaça do velho homem e seja sincero quando faz um jejum, seja sincero quando busca a Deus, seja sincero quando busca seguir a palavra de Deus e não simplesmente fazer atos por fazer. Então agora nós vamos orar a Deus e pedir misericórdia dele para que alimente nosso coração, alimente nosso espírito, para que possamos realmente tentar seguir a palavra dele e não estamos buscando aqui simplesmente gordura de carneiros. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez estarmos aqui na tua casa para podermos te louvar, te agradecer. Ó Senhor, tu sabes toda a verdade dos nossos corações, sabe muitas vezes da nossa falência, que somos falsos muitas vezes queremos somente o nosso bel prazer, queremos somente aparecer como seres humanos, glorificar a nós mesmos e não a Ti, Senhor. Ó Senhor, aquebranta o nosso coração para que entenda da verdade, entenda que mais vale seguir a Tua palavra do que os nossos próprios desígnios, Senhor, que somente tenhamos esse reconforto em seguir a Tua palavra. Livra-nos de todo mal, Senhor. Busca dar-nos um arrependimento sincero em nossas vidas para seguir a Tua palavra e escutar a Tua voz, para que quando Te lá busquemos, Senhor, não seja tarde demais. Ó Senhor, escuta-nos, tem misericórdia de nós e leva-nos, Senhor, debaixo da Tua mão protetora. Obrigado uma vez mais, ser com todos nós aqui presentes, Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações no culto de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Agora vamos seguir ao momento dos cânticos. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade ou sequidão, quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas mais, consolador, és tudo em mim, firmado estou em teu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, no vil pecado me livrou.
sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Glória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer por agradecer-te. tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer E e agradecer-te agradecer-te. por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Meus irmãos, os convido agora nesse momento a abrirmos no livro de Ageu,
vamos ler Ageu, capítulo 1 de Ageu, dos versículos 1 ao 11. Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 11. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meus irmãos, nessa passagem aqui, o propósito de Deus para a reconstrução do templo era o seu próprio prazer e o seu desejo de ser honrado pelo seu povo. A seca e as colheitas de Judá era a maldição de Deus sobre a agricultura que estava relacionada à fidelidade do povo na aliança. Então, mais uma vez, muito claro aqui a passagem de Deus para nossas vidas. Nós estamos mais interessados em construir a nossa casa, como um exemplo bem prático, ou construir a casa de Deus? Nós estamos preocupados em fazer um investimento na obra do Senhor, ou estamos mais preocupados em fazer um investimento na nossa própria casa? Quando nós deixamos a obra de Deus de lado, Deus sente. Por quê? Porque primeiramente nós temos que glorificar a Deus e enaltecer o seu nome e cuidar da casa dele, levando os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. É bíblico, meus irmãos. Não adianta. Nós não vamos ser abençoados, mas entendo, isso não é uma troca. Não é um toma lá, dá cá. Ou você dá com alegria de espírito e coração para a obra de Deus, ou Deus não se alegra disso, porque em primeiro lugar, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono de toda a riqueza, dono de todo o dinheiro. Para que Ele vai precisar do seu dinheiro? Não adianta você se vangloriar e dizer: eu vou e contribuo com milhões de fortunas. Se não é uma contribuição com alegria de coração, Deus não se alegra. Então eu chamo os irmãos a virem contribuir com seus dízimos e ofertas para o trabalho da obra do Senhor. Porque senão é como está aqui na Bíblia. O pouco que vamos colher, Deus ainda vem e dá um sopro e acaba com tudo. Então o que é que nós fizemos? Nada. Colhemos para quê? Para nada. Então, é bíblico e é clara a palavra de Deus. Vamos buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Deus nos chama para a contribuição para a obra dele aqui na casa dele e aqui em Portugal na obra do Senhor.
Então, convido aos irmãos agora a um momento de oração para os dízimos e as ofertas. E lembramos uma vez mais, irmãos, como nós estamos com essa limitação de não poder recebermos nenhum dos irmãos aqui na igreja, por favor, usem o IBAN, que todos sabem já da igreja. Qualquer dúvida também podem perguntar pelas redes sociais o IBAN da igreja e fazer seus dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, uma vez mais, porque nos tem dado a Tua palavra viva e eficaz em sabermos da verdade. Ó Senhor, estamos hoje mais preocupados, sim, é a verdade em nossa casa e não com a Tua casa. Livra-nos, Senhor, desse conceito errado nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entender que temos que primeiro dar tudo a Ti, porque tudo vem de Ti. Nós não construímos nada, nem pela força do nosso braço, nem pela nossa inteligência. Tudo vem de Ti e é justo que devolvamos a Ti, Senhor, o que é Teu, o que Tu tens de direito, o que Tu tudo nos dá e com tanta misericórdia e com tantas bênçãos derrama em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, ajuda cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles que estão sem emprego, para que possam ajudá-los, Senhor, a encontrar emprego. Ajuda também aqueles irmãos que estão nos seus empregos para que se manterem nos seus empregos, para que não falte o pão na mesa de cada um deles, Senhor, nenhum membro aqui da igreja. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar pela Tua obra aqui em Portugal, colocando em nosso coração, Senhor, esse desejo de contribuição com os dízimos e ofertas, ofertando alegremente, Senhor, não como uma troca, não como eu vou dar para ser abençoado. Jamais. O Senhor não é um homem de troca e o Senhor é um Deus zeloso e requer de nós, Senhor, a nossa parte. Ó Senhor, também abençoa as crianças que estão em casa, que hoje vamos ter o culto das crianças, para que possa abençoar as professoras, que possam levar a Tua palavra, Senhor, uma mensagem adequada para as crianças. Abençoa também os pais, Senhor, para que não deixem de levar suas crianças à reunião, no momento de oração também, para que cada criança já tenha, Senhor, no seu coraçãozinho plantada a semente, para que quando cresçam, Senhor, não se desviem do Teu caminho. Ó Senhor, abençoa, traz mais pessoas para a Tua obra aqui em Portugal, traz mais professores para a Tua obra, para que possam se dedicar, Senhor, a passar a Tua palavra, Senhor, a todos nós e aos nossos filhos também, Senhor. Muito obrigado uma vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar Como oferta viva em Teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar Como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi
foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos então passar para o nosso momento da partilha e pregação da palavra do Senhor, dando continuidade então ao que a nossa proposta de partilharmos o livro de Atos. Estamos no capítulo 2 e hoje nós vamos observar do versículo 1 ao versículo 13. Eu quero fazer a leitura para que possamos partilhar do versículo 5 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, vamos observar do versículo 1 ao 13 e agora vamos fazer a leitura do versículo 5 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas nações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar e pedir para que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome nessa manhã e queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, que o teu Santo Espírito abra nosso entendimento e que possamos nos moldar e sermos guiados pelo teu Santo Espírito e pela tua santa palavra. Tira as escamas dos nossos olhos, faz com que compreendamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos diante de um acontecimento histórico e, como falei semana passada, um acontecimento único. Esse acontecimento ele não vai se repetir, tendo em vista de que foi uma profecia que o Senhor Jesus proferiu aos seus discípulos, que aconteceria fazendo parte desse processo da revelação e fazendo parte desse processo de Deus com o seu povo e com a sua igreja, tomando então, a partir desse momento, um novo formato. Lembrando que foi Lucas que escreveu o livro de Atos, lembrando que esse livro ele tem duas partes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, escrito no período entre 60 e 70 após a morte do Senhor Jesus Cristo. Lucas escreve então para Teófilo, um
oficial romano, alguém do Império Romano que possivelmente ou provavelmente contrata Lucas, que era médico, para investigar essa nova religião e o que se passava, tendo em vista a fama que o cristianismo estava alcançando por causa das curas e milagres que o Senhor Jesus e os seus apóstolos operavam. Então, o capítulo 2, ele vai trazer esse acontecimento, ele vai dar início, a partir daqui então, começa-se a igreja primitiva. Você vai perceber, e vamos falar disso na próxima semana, logo depois, Pedro faz um discurso, faz uma pregação, e a partir dali então se converte muitas pessoas, e a igreja começa a acontecer, não só em Jerusalém, mas em vários locais por toda a terra. O dia de Pentecostes era a principal festa judaica da reunião. Também falamos isso semana passada, a festa das colheitas ou das primícias. As primeiras colheitas, então, e havia essa festa onde os judeus tinham como uma das principais, ou a principal festa que se comemorava, então, esse período de colheita. Deus nos abençoou durante todo esse ano. Vamos, então, comemorar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Lembrando que os judeus, em sua maioria, eram agricultores, viviam da agricultura, do comércio. E essa festa de Pentecostes também está relacionada com a saída do povo do Egito, quando Deus entrega a lei a Moisés. Depois da primeira destruição do templo, a festa de Pentecostes também comemora e também tem esse motivo de comemoração, a entrega da lei de Deus ao seu povo. Perceba como tudo está conectado e ligado. A palavra Pentecoste tem o seu sentido literal, que quer dizer 50, ou 50, que é exatamente o tempo ou os dias que se passam. 40 dias após a Páscoa, mais 10 dias. Então, são quase 5 ou mais de 5 semanas aí que se comemora o Pentecostes. E o significado literal dessa palavra, fazemos sempre essa ligação com o Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo, mas é esse o significado da palavra. O 50º dia era quando se comemorava e quando se tinha essa festa. Se apresentava um sacrifício simbólico nessa festa, faziam-se pães, o sacrifício eram 2 pães, que eram feitos com as primícias das colheitas, e também havia sacrifício de animais, cordeiro e animais que estão descritos na lei de Levítico. Nesse período, então, Jerusalém ficava lotada de judeus que viviam espalhados em todo o mundo conhecido da época. Nessa região aí da Ásia, Europa, na época não tinha, ou não se falava do continente europeu, mas essa região que era a região conhecida, ou o mundo conhecido da época, haviam judeus que tinham fugido nesses períodos em que Israel foi levado em cativeiro, em que o povo de Deus foi disperso pelo mundo. Então havia judeus de todos os locais. Por isso que ele fala aí no versículo 11, tanto judeus como prosélitos, que eram judeus que viviam no estrangeiro. Judeus, tanto judeus locais como judeus
prosélitos, versículo 11 aí do capítulo 2, que são judeus estrangeiros. Então haviam judeus de todos os locais aí, são 16 nações aqui, ou 16 locais que são citados e que eles falaram esses idiomas desses locais. Mais uma vez lembrando que, mesmo sendo pessoas simples, eles falavam e tinham noções de 4 idiomas. O hebraico, que era a língua dos judeus, a língua antiga dos judeus, o aramaico, que era uma língua do Império Assírio. Ainda hoje, em alguns locais que se falam, o aramaico era a língua que se falava nesse período. Jesus falava aramaico. O grego, que era o idioma mundial, o grego koiné, que é o grego que nós estudamos no seminário, era o grego da época, grego koiné, e o latim, por causa do novo império que tinha surgido, o Império Romano. Então, eles falavam ou tinham noções desses 4 idiomas. Eles já tinham o dom de línguas. E então, se passa esse acontecimento que nós vemos aí, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E eu queria, então, nessa manhã, destacar mais uma vez para os nossos corações algumas coisas que podemos aprender com o crescimento e com essa igreja primitiva, ou igreja primeira que surgiu a partir do livro de Atos. E esse assunto, esse tema é um tema muito importante. Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas me questionam e me perguntam: pastor, o dom de línguas, como é que funciona? Por que essas igrejas dão ênfase, essas outras denominações dão ênfase ao dom de línguas? E nós podemos então, a partir desse texto de Atos, perceber e tirar nossa interpretação, falar da forma a qual nós percebemos e acreditamos que se dá o dom de línguas. Então, eu vou dividir em 2 partes. Aqui, o capítulo 2, entrando nesse assunto polêmico do dom de línguas, mas também e principalmente trazendo 2 ensinamentos para nossas vidas. Em primeiro lugar, podemos perceber do versículo 1 ao 4 que as promessas da Bíblia, da Palavra de Deus e do Senhor Jesus cumpriram-se. Esse aqui é um facto, esse aqui é um exemplo do cumprimento da Palavra de Deus, da promessa de Jesus a seus discípulos e a todo o povo de Deus. As promessas, então, cumpriram-se e cumprem-se. Podemos pensar nas promessas de Deus também como fortalecendo a nossa esperança, a nossa fé, nas promessas que ainda estão para se cumprir. Lembrando que Jesus vai voltar, que esse mundo vai passar, que as situações que nós temos estudado no livro do Apocalipse irão acontecer e estão acontecendo. Então vamos observar isso, fazendo essa ponte e fazendo essa ligação com as promessas e os acontecimentos também no Antigo Testamento. Por exemplo, como falamos na semana passada, ele fala aqui que cumpriu-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso. Então, não foi um vento que veio, mas um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, perceba aqui a palavra vento aqui e espírito. Falei isso semana passada. É a mesma palavra para esses dois e
para esses dois significados, espírito e vento, lembrando a ligação que tem com Gênesis capítulo 1, quando o Senhor cria o homem e sopra sobre ele o seu espírito, e sopra sobre ele o vento de Deus, dando a ele vida. Outra coisa que podemos ligar aqui, versículo 3, diz aí, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, uma representação, ou algo simbólico representando o Espírito Santo de Deus. Não foi que desceu literalmente línguas de fogo sobre os discípulos, não foi isso, mas como se fosse. Lembrando que Deus aparece a Moisés no Sinai como um fogo que não consumia a sarça. Então perceba essa ligação nesse processo da revelação de Deus para demonstrar ao homem a glória do Senhor e o seu poder. Então vamos, dito tudo isto, vamos então a esse primeiro aprendizado que podemos tirar do livro de Atos. A promessa de Jesus cumpriu-se aqui. Vamos então a essa promessa. O que foi que o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos? Eu sei que vocês sabem e se lembram, mas é muito bom a gente sempre rever os assuntos e os textos que estão relacionados. Nós vamos fazer isso nessa manhã. Vamos rever e comparar com alguns outros textos. O primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. É o texto mais claro e direto dessa promessa. Perceba, é como se não tivéssemos saído do livro, só voltamos um pouco à página. O livro de Lucas, Evangelho de Lucas, e o livro de Atos é um livro só. Diz assim: a seguir Jesus disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Então Jesus já tinha falado isso para eles, já tinha dito essas coisas para eles. Importava-se cumprir tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo isso que aconteceu, Jesus ter sido morto, ter sido traído, ressuscitado, essas coisas tinham que acontecer porque estavam profetizadas nos salmos, pelos profetas e por Moisés. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. A partir daí, então, os discípulos começam a perceber tudo o que estava se passando. Realmente ele é o Messias, as promessas se cumpriram. Versículo 46. E lhes disse, assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Percebam o texto de Atos, eles estavam em Jerusalém, eles iam pregar essas coisas a todas as nações, começando com os judeus, e os judeus prosélitos que eram e viviam em várias nações. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que é que se passa em Atos, irmãos? É uma profecia que se cumpriu. Por isso que semana passada eu falei para vocês, o Pentecostes não vai se repetir. Esse acontecimento, essa profecia já se cumpriu. Não haverá uma repetição. É a mesma coisa da profecia do nosso Senhor Jesus, que veio ao mundo
nasceu, morreu na cruz, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Não vai acontecer isso novamente. A palavra de Deus promete que Jesus agora virá, não como cordeiro, mas como juiz para julgar os povos. Podemos observar o Evangelho de Marcos. Volte aí um pouquinho. Aqui Lucas está citando o que Jesus disse nos Evangelhos. Então vamos olhar no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus depois. Marcos capítulo 16. O Evangelho de Marcos e de Mateus termina com essa profecia. Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. Então, eles não acreditaram naqueles que tinham visto já Jesus ressuscitado. E esses que ainda não tinham visto não acreditavam nisso. E Jesus então censura ele. Vocês não creem? Como vocês não creem? Isso já tinha sido profetizado que ia acontecer. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Perceba a promessa e a profecia que Jesus dá aos seus discípulos. E nesse período, isso aqui se passa nesse período pós-Páscoa, pós-morte e ressurreição de Jesus, entre os 40 dias. E essa profecia se cumpre logo em seguida. Vamos para o texto co-igual ou co-irmã, lá em Mateus, capítulo 28, final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, perceba, irmãos, que havia um propósito que precisava ser dessa forma, nesse local específico, se cumprindo então, literalmente, o que Jesus tinha profetizado, a descida do Espírito Santo. O texto da palavra de Deus diz, e Jesus disse isso: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Podemos fazer uma ponte com o Apocalipse, com o milênio. A partir daqui começa o milênio. A partir daqui o diabo é amarrado por esse período, que não é literal, de 1000 anos, até a segunda vinda de Jesus. O Evangelho vai ser pregado em todas as nações. Se cumpre essa profecia e esse acontecimento histórico único. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nos vossos corações. Não podemos perder
a esperança das promessas e profecias do Senhor Jesus para nossas vidas. As promessas e profecias da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo irão se cumprir. Lembrando que esse texto e essa profecia de Atos está em Joel capítulo 2, Ezequiel capítulo 36 e 37. Podemos observar essa profecia de que, por exemplo, Ezequiel capítulo 37, o Senhor sopra sobre o vale dos ossos secos, perceba, e os ossos passam a ter vida. Ele está falando desse momento. E ele diz ao profeta, pregue a palavra, e ele prega a palavra. É esse momento que está a acontecer. Por isso que nós não podemos perder a esperança. Nas coisas que o Senhor Jesus disse que irão acontecer, elas irão acontecer. As coisas das últimas horas, o último período que nós estamos vivendo, estão se cumprindo literalmente, irmãos. Olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, adiante, quando Jesus fala desse último tempo, do que ia se passar, nós estamos vendo se cumprir. E nós não podemos perder a esperança, perder o nosso foco. São situações difíceis que trazem tristeza ao nosso coração, que não gostaríamos de passar, mas está se cumprindo o que o Senhor Jesus disse. E a principal e mais importante profecia e promessa de Deus para nossas vidas é que Jesus vai voltar. E nós não podemos esmorecer, enfraquecer, baixar a guarda, estejam vigilantes, porque o dia do Senhor vem como ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai roubar, e é assim que o Senhor Jesus virá. Ninguém vai estar esperando. As pessoas vão estar dispersas, dando-se em casamento, bebendo, comendo, festejando, e o Senhor Jesus vai voltar. Mas eu e vocês sabemos. Não sabemos e não temos como dizer o dia exato, porque a palavra de Deus não nos coloca isso, mas sabemos que Ele vai voltar e devemos estar perseverantes. Em segundo lugar, então, fomos capacitados pelo Espírito Santo. E agora nós vamos entrar nesse detalhe importante do dom de línguas. Mas o que nós precisamos saber e ter claro nas nossas mentes é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós fomos habilitados. Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo mundo. Ele tem toda a autoridade e Ele mandou a gente ir. E nós devemos ir em obediência. Não por nossa força, não por nossa capacidade, mas porque aquele que tem toda a autoridade nos comissionou para essa missão de pregar o Evangelho. Primeira coisa que quero destacar nessa capacitação, nesse poder que nos foi concedido pelo Espírito Santo, é que todos nós estamos habilitados. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos esses têm o Espírito Santo de Deus. Não há um segundo batismo, não há uma segunda unção sobre nossas vidas. É uma coisa só. Quando cremos, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas,
nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e ele passa a habitar em nós. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que as Escrituras nos ensinam. Nós vamos olhar então, em primeiro lugar, o texto de Efésios, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias, Efésios capítulo 1. Do versículo 3 ao versículo 14. O destaque está no versículo 13. Temos a repetição desse conceito em Coríntios 1 e 2 e em vários outros textos que fala que nós somos selados, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas vamos ler Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos concedeu, ou assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito ou a sua grande bondade de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, ou segundo a sua aprovação, seria o sentido aí, que propusera em Cristo de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos. Esse tempo que nós estamos vendo de Atos é o início da dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também, perceba o destaque do versículo 13, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então perceba o ensino trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, que vai tirar e deve tirar da sua mente e do seu coração qualquer dúvida com relação a isso. Eu não falo em línguas. Eu não falo em línguas. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não é só o dom de falar em línguas que vai caracterizar que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Nós vamos ver isso, são vários dons. E o destaque das igrejas pentecostais para esse assunto é: só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Quem fala em línguas de anjos é que tem o Espírito Santo. Você foi batizado nas águas, mas você precisa ser batizado pelo Espírito. E o que vai demonstrar que você foi batizado pelo Espírito é falar em línguas. Agora perceba o ensinamento do apóstolo Paulo aqui em Efésios. Vamos ler de novo, versículo 13.
em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade e o evangelho da salvação, você ouviu a palavra e o evangelho, você, tendo nele também crido, você ouviu o evangelho, você creu em Jesus, fostes selados com o Espírito da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo. No versículo 6, então, ele diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eles ficaram admirados, perplexos, atônitos com o que estava acontecendo. Como é que pode? Ele diz aí, versículo 6, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Pessoas simples. Quem era da Galileia era pessoas simples, pescadores, que não tinha estudo, que não tinha condição de conseguir falar nesses idiomas. Eles eram daquela região, eles não tinham ido para esses locais, Egito, Capadócia, Mesopotâmia, Cirene, Frígia. Eles não tinham passado por esses locais. Como é que pode? Como eles estão falando em nosso idioma, em nossa língua? Perceba, não era língua de anjos, não era uma língua que não temos conhecimento, eram línguas conhecidas que eles falavam. E qual era o propósito? Declarar as grandezas de Deus. Fazer conhecida as grandezas de Deus entre todas as nações. A partir daqui, então, muda-se a realidade da igreja. A igreja agora não é só judeus. Não é só povo de Israel. A igreja agora passa a ser todas as nações. É isso que se passa. É isso que o Espírito Santo faz com os discípulos. É por isso que eles vão fazer missões e pregar o Evangelho em todas as nações. É por isso que esses que se convertem passam a começar uma igreja, um trabalho e evangelizar aonde eles moravam. Nessas regiões e em outras. E há então esse questionamento, essa dúvida sobre o dom de línguas. Pastor, existe mesmo o dom de línguas? Como é que funciona? É isso mesmo que se fala? Existe, irmãos. Nós não podemos aprisionar o Espírito Santo de Deus e dizer assim, não tem mais dons, os dons cessaram. Os dons cessaram dessa forma, com esse propósito, a qual era a igreja, a nova aliança agora com todas as nações, com todos os povos. Mas nós podemos observar então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos observar capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Vamos fazer algumas leituras aí, para vocês perceberem. E tentar tirar essa dúvida do seu coração, da sua mente, com relação ao dom de línguas. Capítulo 12, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 11. A respeito dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, ninguém pode dizer
seja anátema, seja amaldiçoado para sempre com uma pessoa, senão o Espírito e o próprio Senhor Jesus. E ninguém pode dizer assim, eu creio em Deus, se não tiver despertado, se não tiver sido despertado pelo Espírito Santo de Deus. Observe, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então são diversos os dons, mas todos vêm de um só Espírito. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos serviços, mas o Senhor é o só. E há diversidade nas relações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, o poder vem de Deus, o dom vem de Deus através do Santo Espírito, e ele opera em todos. Não há distinção. Não é porque a pessoa tem determinado dom que é melhor que a outra, ou só esse dom funciona ou outro, mas Deus opera em todos. A manifestação, versículo 7 do Espírito, é concedida a cada um visando um fim proveitoso para Deus. É concedido para cada um tendo um fim. Não é para que a pessoa, eu sou mais espiritual, eu tenho um determinado dom. Não é para proveito meu, é para proveito de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja cresça. Porque a cada um, versículo 8, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Uma pessoa que consegue se expressar bem, com sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Uma pessoa que é culta, que consegue adquirir conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé. Crer em Deus e ter fé de que Deus pode fazer as coisas. A outro, o mesmo Espírito, dons de cura. A outros, operações de milagres. A outros, profecia. A outros, discernimento de espírito. E a um, variedade de línguas. Perceba, irmãos, ele não fala aqui, e a um, falar em línguas de anjos. Não é isso que fala aqui. A palavra línguas, na versão ou na língua original, é dialetos, variedades de dialetos. Por exemplo, o Stefan fala sérvio, inglês, está aprendendo português, húngaro, eslovaco. E Stefan tem um dom de línguas. Stefan tem um dom de línguas. É um dom dado por Deus, que ele deve usar para a glória de Deus. Vê que privilégio. Falar as verdades e as grandezas de Deus em vários idiomas. E a outra capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito realizando todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, perceba aqui, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando para os irmãos, a palavra aqui, variedade de dialetos, variedade de idiomas. Vamos mais adiante. Capítulo 13, apenas o versículo 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Isso é uma suposição. Eu não posso pegar esse texto, esse versículo, e usar como base teológica para dizer que falamos línguas de anjos. Ainda, supostamente, se eu falasse as línguas dos anjos, não teria valor algum
se eu não tiver amor. E o capítulo 13 vai destacar o amor como o dom supremo. Aquele que recebeu e entendeu o amor de Deus, esse não tem como reter o amor. Ele vai amar as pessoas. Agora, capítulo 14. Vamos observar aí, o destaque é do versículo 6 em diante. Vamos ler a partir do versículo 1. Segue o amor e procurai-o com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que é profetizar? Profetizar, o dom de profecia, não é dizer assim, eis que Deus mandou te dizer que você vai receber a sua causa na justiça, eis que Deus mandou te dizer que teu marido vai voltar. O dom de profecia não é esse. Profetizar é falar a palavra de Deus. E é assim que nós entendemos o dom de profecia. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Quem fala em outra língua, ele não está falando de línguas desconhecidas. Quem fala em outra língua ou em outro dialeto. Lógico, se Stefan começar a falar sérvio aqui, ele vai estar falando entre ele e Deus. Porque ninguém vai perceber praticamente nada. Há algumas palavras do sérvio, da língua sérvia, que vem do latim, e aí a gente percebe. Mas, no geral, a gente não vai entender o que ele está querendo dizer. E é isso que ele está dizendo aqui. Quem vai saber é ele e Deus do que ele está falando, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens. Profetiza, ou que fala a palavra de Deus, fala aos homens. Edificando, exortando e consolando. Isso são características e papéis da palavra de Deus. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então perceba, ao meu ver, essa é a base bíblica do dom de línguas. Falar outros idiomas. E a gente, nos nossos dias, tem um testemunho de um pastor que foi trabalhar como missionário na África. E um trabalho que demoraria 40 a 50 anos, ele conseguiu concluir em 10 anos. Aprendeu o idioma da tribo Concombas, criou a grafia. Essa tribo não tinha uma grafia, não tinha escrita. Ele criou, traduziu a Bíblia para esse idioma, o Novo Testamento, e entregou a esses irmãos. E hoje, esses irmãos Concombas já têm uma igreja fortalecida com presbíteros, estão trabalhando na tradução do Antigo Testamento, os próprios nativos, com a ajuda de alguns missionários. Mas, para mim, esse foi o dom do Espírito Santo, um dos que o Senhor concedeu a esse missionário. Aprender o dialeto daquela tribo, criar a grafia naquela tribo, traduzir a Bíblia num curto período de tempo. Foi o Espírito Santo de Deus que o capacitou, e é esse mesmo Santo Espírito que nos capacita. Foram muitos desafios. Espero um dia termos aqui a presença desse missionário. É nosso amigo, pastor Ronaldo Lidório. Espero que um dia ele venha nos prestigiar cá em Portugal e pregue aqui na Igreja da Luz. Mas foram muitas lutas e desafios, mas o Espírito Santo de Deus o capacitou. Esse homem teve mais de 20 malárias. Esse homem quase morreu
atacado por um enxame de abelhas. Esse homem foi perseguido pelo bruxo da tribo. Foram várias situações, mas Deus cumpriu a sua promessa na vida dele. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. E eu queria terminar fazendo esse destaque para mim e para a sua vida, pensando nesse contexto e nessa forma de ver o dom de línguas, a descida do Espírito Santo, a forma e a interpretação das igrejas reformadas em geral. O propósito se cumpriu. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, em quase todos os locais da terra, o Evangelho foi pregado, a palavra de Deus foi traduzida a vários idiomas. E eu queria que você se sentisse desafiado, porque esse chamado a cumprir a missão de Deus, ela não foi feita só aos discípulos ou aos apóstolos. Discípulos nós somos também, mas em especial aos apóstolos, que vão ter o destaque aqui no livro de Atos, o que o Espírito Santo faz na vida dos apóstolos e dos discípulos, e o que o Espírito Santo faz e pode fazer em nossas vidas, agindo em nossas vidas, para que possamos pregar o Evangelho, anunciar as grandezas de Deus. Foi isso que se passou aqui no dom de línguas, no dom de dialetos. Eles anunciaram as grandezas de Deus. Eles não falaram coisas aleatórias, imperceptíveis. Eles falaram das grandezas de Deus. Glorificaram o nome do Senhor. E esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão como igreja. Pregar o Evangelho, falar das grandezas de Deus, tendo a certeza que as promessas que o Senhor Jesus Cristo deixou se cumprirão, tendo a certeza que o Espírito Santo de Deus nos capacita e nos habilita para cumprir essa missão. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, queremos te louvar nessa manhã, percebendo os mistérios e as grandezas da revelação do Senhor através da tua santa palavra. E a nossa oração é que o Senhor nos capacite de uma forma a nos tirar da comodidade, a nos fazer trabalhar na tua obra. Não temos desculpa. Mesmo nesse tempo de confinamento, onde estamos encerrados em nossas casas, podemos pregar o Evangelho, podemos falar das grandezas de Deus, podemos lembrar das grandezas de Deus e o que o Senhor fez na vida do seu povo, através da história. O que o Senhor fez em nossas vidas, através da nossa história, e o que o Senhor pode fazer para alcançar muitos. E a nossa oração nessa manhã é que tenhamos essa certeza, essa convicção, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nós fomos selados e marcados como propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Que o Senhor nos fortaleça, que não percamos a esperança, porque a tua palavra está repleta de promessas e de esperanças para nós. Que não percamos a esperança nesses dias. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos use para que o teu nome seja glorificado em toda parte, em todo sítio. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Vamos cantar o hino de número 299 e logo em seguida eu vou impetrar a bênção apostólica. Recebei a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a paz de Deus Pai e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Quinta-feira, nossa reunião de oração pelo Zoom, a partir das 19h30. Não fique de fora das salas de escola bíblica, também pelo Zoom, sala com o presbítero Tadeu, sala para as crianças, atividade com jovens. Participe das programações da igreja. Se você não tiver os endereços, é só entrar em contato comigo que eu posso passar os horários e programações. Você pode também buscar nas redes sociais da igreja. Deus abençoe e uma semana de paz e de bênção para todos vocês, para todos nós.